Bom dia, meninos. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, tá? Olha só, hoje nós vamos estar falando sobre o sentido das palavras, os sentidos que as palavras nos proporcionam de acordo com os gêneros textuais, né? Esse sentido das palavras, elas podem ser no sentido conotativo e no sentido denotativo, né? Quando eu falo de sentido denotativo das palavras, eu estou falando das palavras no seu sentido do dicionário, no seu sentido literal, o sentido real dessa palavra. Então, o sentido denotativo das palavras, né, são os sentidos das palavras real, verdadeiro, né? De acordo com o sentido delas no dicionário. Então, nesse slidezinho aqui, eu até coloquei para vocês sentido denotativo. Eu coloquei a figura de um dicionário para que vocês possam também estar associando. Denotativo vem de dicionário. E o dicionário, ele me passa o sentido real, o sentido verdadeiro das palavras, né? E quando nós falamos da palavra no seu sentido denotativo, né, um dos gêneros textuais que mais usa, né, essa palavra nesses sentidos denotativos, né, é o gênero jornalístico, né? A maioria, né, todas as palavras desse gênero é empregada com sentido denotativo. Tá? Então, sentido denotativo é o sentido real das palavras. Coloquei alguns exemplos aqui. Esta flor está cheirosa. A flor, nesse caso, está empregado no seu sentido verdadeiro, no seu sentido real. Mário era pescador, pois pescava muitos peixes. Também está empregado no sentido real, verdadeiro. O que pescador faz? Pesca, né? No caso, peixes. As pedras estão no fundo do mar. Pedras também está no seu sentido denotativo, que é o sentido real, o sentido literal, né, dessa palavra. Tanto que eu até associei algumas imagens, né, às frases, para a gente realmente entender o que é o sentido denotativo, sentido fato, sentido real, de acordo com o dicionário, tá? Pus a imagem das flores, que realmente são cheirosas, a imagem do pescador, para eu compreender que aquele pescador se refere realmente ao sentido real, e as pedras estão no rio. Se o sentido denotativo é aquele que as palavras são empregadas no seu sentido real, verdadeiro, o conotativo, né? O sentido das palavras, quando elas estão no conotativo, é o sentido imaginário, é um sentido figurado, né? Não é o seu sentido real, né? É um sentido figurado, imaginário, né? Eu usei como exemplo de denotativo as palavras pedra, flores e pescador. Eu usei lá no contexto denotativo no seu sentido real. Agora, no sentido conotativo, eu irei usar essas mesmas palavras, porém no sentido figurado, o sentido não real, um sentido imaginário, um sentido figurado, no sentido conotativo. Vejam só os exemplos aqui. Mamãe, você é uma flor. Olha a palavra flor no sentido conotativo. Está em um sentido figurado. Ninguém tem uma mãe que é flor. Mas, quando eu coloco a expressão mamãe é uma flor, eu quero ter ou dar um sentido figurado. Eu quero dar o sentido que minha mãe é linda, que minha mãe é cheirosa, que minha mãe é delicada. Então, a palavra flor nessa frase está sendo usada com o sentido conotativo, com o sentido figurado, um sentido imaginário, tá? O outro exemplo que eu dei foi sobre pescar. Jesus quer que sejamos pescadores de homem.
Quer dizer que eu vou jogar o anzol, vai enganchar em algum homem e eu vou trazê-lo? Não. Essa palavra pescador, diferente da outra, está aplicada no seu sentido figurado, né? Quando fala pescadores de homem, né, quer dizer que Jesus quer que você fala de Deus para as pessoas, que você tragam as pessoas para mais perto de Jesus, né? Então, nessa frase, pescador de homem, ou seja, nessa frase, pescadores de homens, a palavra pescadores está no sentido conotativo. Outro exemplo, seu coração é de pedra, né? O meu coração é de pedra. A palavra pedra, nesse contexto, está no seu sentido conotativo, está no seu sentido figurado, né? Ninguém tem um coração de pedra, mas quando eu me refiro coração de pedra, eu estou me referindo, né, que essa pessoa tem um coração duro, um coração ruim, uma pessoa que não tem sentimentos, uma pessoa que não tem amor. Então, a palavra pedra, nesse caso, está no sentido conotativo. Aquelas primeiras frases foram no sentido denotativo. Essas palavras, né, lá, flor, pescador e pedra, foram usadas no seu sentido real, né, denotativo. Já essas mesmas palavras, flor, pescador e pedra, foi usada no sentido figurado, no sentido imaginário, e não em seu sentido real. A conotação se dá quando atribuímos às palavras o sentido figurado, como eu falei, e não o sentido dicionarizado. Ela não dá o sentido do dicionário. Sentido denotativo, dicionário. Conotativo, cabeça, imaginação, figurado, tá bom? E esses sentidos da palavra conotativa, elas são usados em gêneros, né, literários, em livros com histórias literárias, muitas vezes em poesias, né, em músicas, né? Tem aquela música de Ana Vilela, né, Trem-bala, né? Lá fala que a vida é um trem-bala prestes a partir. A minha vida é um trem-bala? Não, mas essa palavra trem-bala está sendo usada no sentido conotativo. Quer dizer que minha vida vai passar e muito rápido, tá? Então, o sentido conotativo são usados em gêneros literários. O sentido denotativo é o sentido real das palavras e são usados mais em gêneros jornalísticos, tá bom? Um beijo, fica com Deus, fica em casa, dá uma revisada no vídeo, né? Qualquer dúvida eu estou à disposição.